Nós vamos meditar no texto bíblico que está lá em Marcos capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o de número 6, mas eu vou usar boa parte do capítulo 6 de Marcos para a nossa meditação nesse momento. Vamos ler? Marcos 6 diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e ouviu, e se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, pondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Vamos orar? Senhor, no nome do Teu Filho, somos gratos porque um dia o Senhor decidiu se revelar a nós através da Tua Palavra, usando homens do Senhor, e os inspirando para escrever a Tua Palavra, que é viva e verdadeira. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor ilumine os nossos corações e que o Teu Santo Espírito traduza para nós qual é a Tua vontade escrita, para que possamos mudar as nossas vidas. Assim fazemos no nome do Teu Filho. Amém, Senhor. É muito interessante quando a gente começa a olhar a Bíblia e poder perceber algumas movimentações que a contém. Se você voltar um pouquinho em Marcos capítulo 5, precisamos lembrar que o Evangelho de Marcos, ele começa dizendo o seguinte: princípio do Evangelho de Marcos. É o princípio, e vai anunciar que Jesus é o Cristo. E tem vários detalhes nesse Evangelho, e especificamente nessa passagem, se você voltar um pouquinho, lá para o capítulo 5 de Marcos, for até o versículo 27, você vai ver que vai ter escrito assim: Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Esse era o pensamento da mulher hemorrágica, que há 12 anos convivia com uma enfermidade, a qual ela tinha gasto os seus bens e não tinha conseguido nenhuma recuperação, e ela crer nisso, né? Mas se você avançar um pouquinho, no capítulo 6, no versículo 56, diz assim: Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Então, há uma repetição, tanto da mulher, quanto já aqui nos capítulos seguintes, mas existe um outro momento muito interessante nessa passagem, entre essa passagem que a gente acabou de ler, que está lá em Marcos capítulo 5 ainda, do versículo 35 até o 43, onde vai haver o relato da ressurreição da filha de Jairo. É algo que você só vai ver que vai acontecer entre Elias e Eliseu, ok? Entre Elias e Eliseu vai ressuscitar alguém, e depois de muito tempo isso vai acontecer em Jesus. E você vai ver, se você conhece os textos de Elias e Eliseu, você vai ver que há um esforço, há uma insistência com Deus para que restaurasse a vida aquelas duas crianças, tanto de Elias quanto de Eliseu. Mas nesse momento, Jesus apenas fala, Talita come. Ele ordena para aquela menina se levantar, né? E é um milagre, é um sinal maravilhoso do Messias.
Mas há um outro sinal, se você avançar um pouquinho, no capítulo 6, do 45 até o 52, você vai ver Jesus andando sobre as águas. É algo também que foge ao nosso entendimento, tanto a questão de uma ressurreição, quanto a questão de alguém andar sobre as águas, e Jesus faz esse sinal maravilhoso. E chegamos aqui no capítulo 6, existem outros pontos muito interessantes, mas a gente chega aqui no capítulo 6, e se você observar do versículo 7 até o 13, Jesus chama os 12 discípulos, dá orientações, e na sequência, quando finaliza o versículo 13, você vai ver que a partir do 14, ele conta uma outra história, um outro segmento, ele faz um encaixe, Marcos encaixa esse texto, e se você pular para o versículo 30, então do 7 ao 13, fala de Jesus encaminhando os seus discípulos e como deveriam fazer. E no versículo 30 vai dizer o seguinte: e voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhes relataram tudo quanto havia feito e ensinado. O Marcos quebra um pouco essa sequência da história e faz uma inserção de um texto. E aí você vai perceber a história de João Batista. Eu creio que há algo importante para mim e para você para aprendermos. Dentro desse espaço, tem a multiplicação dos pães e há um questionamento que, se você olhar no versículo 15, vai dizer o seguinte, 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. E Herodes vai ficar com medo. Mas há um questionamento: quem é Jesus? Quem é este? Tem um momento que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que sou? Eles vão repetir isso que foi dito aqui. Se você olhar para o Evangelho de Marcos, você vai ver que em determinado momento os parentes o têm como um louco, um lunático, e a sua mãe e os seus irmãos, que a gente acabou de ler o nome dos irmãos, se juntam para ir buscá-lo, para pegá-lo. E novamente é contado uma pequena história, e na sequência Marcos registra o seguinte: os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora. E Jesus olha ao redor e diz o seguinte: os meus irmãos e a minha mãe são aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Marcando bem isso, essa questão do homem, da mulher não saber quem é Jesus, não entender a palavra dele, o que ele tem para eles, tá? Jesus chega ao ponto de, na cruz, virar para Maria e dizer assim: mulher, eis aí o teu filho, e falando para João que eis aí a tua mãe, porque naquele momento os irmãos de Jesus não acreditavam nele, e por isso Jesus faz essa transferência de responsabilidade que era dele como primogênito em relação a Maria. Mas, enfim, há uma falta de entendimento quem é Jesus. Se pensa sobre várias coisas, vários ditos, mas não baseado na palavra. E Jesus chama os seus discípulos a anunciar sua palavra, a falar dessa palavra, desse evangelho, dessa mensagem que vem para libertar. E eu creio que Marcos 6, nessa primeira parte de Marcos 6, trata bem sobre isso. E a primeira coisa que eu quero trazer a vocês é esse evangelho no meio dos conhecidos. Do versículo 1 até o 6 vai dizer que Jesus chega, ele sendo filho de Deus, ele chega no meio dos seus conhecidos, as pessoas sabem que ele opera grandes milagres, mas as pessoas questionam, as pessoas põem em dúvida. Você vai ver isso no versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Você que está me ouvindo, eu espero que você já tenha entendido a mensagem da salvação,
a qual diz que nós tivemos os nossos pais, os nossos primeiros pais, que Deus falou para eles não desobedecerem, não comerem do fruto da árvore que traria o conhecimento do bem e do mal, e mesmo assim eles foram desobedientes, e com essa desobediência trouxe sobre si o pecado, trouxe sobre si a morte, porque o salário do pecado é a morte. E espero que você acredite nisso, que quando nós pecamos, nós trouxemos sobre nós a ira de Deus, mas Deus providenciou para si o Cordeiro, e Deus providenciou aquele que pagaria o preço dos nossos pecados e morreria a nossa morte, e este é Cristo Jesus, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu, pagando os nossos pecados e ressuscitou, para que tenhamos uma viva esperança que Ele voltará e nós viveremos eternamente com Ele. Espero que você creia nisso. E essa é a mensagem que nós temos. Se você crê, você tem essa mensagem, e você é chamado para compartilhar essa mensagem no meio das pessoas que estão no trabalho, nas pessoas que estão na rua, no meio dos familiares, mas o local mais difícil para pregar o Evangelho é no local onde as pessoas te conhecem, no local onde as pessoas me conhecem, porque as pessoas sempre olham para nós, para a nossa história, pelo que conhece do nosso procedimento, e é um grande desafio. E mesmo assim Jesus não se afasta, não deixa de pregar, mas o impacto da sua mensagem é muito menor do que nos outros locais, onde multidões se reúnem para ouvir a sua palavra. Então a primeira coisa que eu quero trazer nessa noite para você é justamente essa questão. Mesmo que você não tenha, as pessoas não reconheçam que você é um filho de Deus, você não está afastado da ordem de anunciar essa palavra, esse Evangelho, porque nas suas mãos está uma resposta, a resposta que o mundo não entende, quem é Jesus. E essa resposta, e quem é Jesus, essa mensagem, ela tem o poder de tirar a pessoa da morte para a vida. Esse Evangelho tem o poder de tirar a pessoa daquilo que escraviza para a liberdade. Você vai ver isso nos Gadarenos, onde o endemoniado era visto como aquele que não tinha solução, não tinha jeito mais. Mas quando Jesus chega, transforma aquela vida, aquela pessoa, a tal ponto que os que estão ao seu redor são impactados, a tal ponto de rejeitarem Jesus. E é possível isso. Ao se deparar com a mensagem, as pessoas rejeitarem Jesus, rejeitarem a própria palavra de Deus. É possível, mas isso não tira de nós a responsabilidade de anunciar esse Evangelho. Se você avançar comigo do versículo 7 até o 13, você vai ver que Jesus vai começar a dar orientações aos seus discípulos. E a primeira coisa que ele traz aos seus discípulos é para eles não se preocuparem com a provisão. Eles não levarem mantimentos, formas de se sentir seguro dentro da própria provisão. Ele chega a falar até a questão de não levar 2 túnicas. E a túnica tinha um sinal de proteção. Você vai ver isso no cego de Jericó, onde ele lança a mão dessa túnica, dessa capa, e vai em direção a Jesus. E aí eu preciso trazer isso à tua memória. Nós não podemos confiar nos nossos suprimentos. O poder do Evangelho não está nas suas capacidades, não está nas suas posses. É certo que se Deus te deu, você é um bom despenseiro e mordomo de todas as coisas que Deus te deu. Mas você não pode acreditar que a mensagem que você tem para anunciar está baseada naquilo que você tem, naquilo que você adquiriu, naquilo que você possui ou possa carregar. Não é isso. O poder do Evangelho não está nisso. O poder dessa mensagem não está nisso.
E aí ele avança no versículo 7 e vai dizer o seguinte: quando você chegar numa casa, permaneça ali até o fim. E o apóstolo Paulo vai orientar até que vai orientar para escolher uma casa que fosse digna, uma casa que desse condições da proclamação desse evangelho. Mas Jesus fala o seguinte: não sai dali, é estadia, é permanecer, é continuar. Jesus nos chama para não ficar trocando de posição todo o tempo. Se não estar confortável, eu vou trocar. Não, Jesus não nos chama para isso. Jesus nos chama para permanecer. Onde Deus te colocou, no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que esteja. Eu tenho visto, nós estamos vivendo momentos muito modernos, que muitas vezes se aproxima de uma secularização dos filhos de Deus, onde nós percebemos que alguns filhos de Deus não publicam um versículo, mas fazem questão de publicar nos seus perfis garrafas de cerveja, garrafas de bebida, vinhos, enfim. É um pouco assustador, porque sentimos tanta vergonha de anunciar o Evangelho, de colocar um versículo, mas não temos vergonha de mostrar que estamos bebendo, que estamos em alguma festa, enfim. Nós somos chamados para permanecer. Aonde estiver, se você está num bar e você se sente muito bem publicando a sua cerveja lá, a sua bebida, ou no seu lar, enfim, aonde você está? Você tem que anunciar a palavra que traz vida, que traz transformação. Mas uma outra coisa do versículo, se você avançar um pouquinho, do versículo 11 até o 13, vai dizer o seguinte: se eles não te ouvirem, você sacode o pó e segue adiante. Isso quer dizer que sobre nós não está a responsabilidade da conversão, da transformação dessas pessoas. Não está sobre nós. Sobre nós está a responsabilidade de anunciar. O que vai acontecer sobre essas pessoas, isso não cabe a nós. Isso é julgamento de Deus. Em 1 Pedro 4:5, diz que Jesus é competente para julgar. Ele é competente. É certo que há uma promessa de Jesus estar conosco até a consumação dos séculos. Teve uma missionária que foi para a China e ela pediu permissão para pregar em uma serra. E o líder daquele local falou o seguinte: estamos muito tempo sem chuva. Se você orar a esse Deus que você ensina e Ele mandar chuva, nós te ouviremos. E ela começa a clamar, ela começa a orar porque ela quer falar do Evangelho naquele local. E Deus manda chuva, segundo o relato dela, Deus manda chuva especificamente na serra. E ali aquele líder abre o espaço para que todas as pessoas escutem o Evangelho na China através daquela missionária. Deus te acompanha. Deus está contigo. Não é porque eles não estão ouvindo, é que Deus te abandonou. Jeremias foi um profeta de Deus e não o ouviu, não o ouviram. Mas a nós cabe pregar e sobre nós não está a responsabilidade da conversão e da transformação das pessoas. A nós está a responsabilidade de anunciar. E se não escutam, a responsabilidade não está sobre nós. Mas eu queria avançar um pouquinho mais e falar do versículo 14 até o 29. E aí eu quero fazer referência ao anúncio desse evangelho, dessa palavra, sobre quando a gente está tendo contato com a autoridade. João Batista anunciou a palavra de arrependimento. Ele pregava um batismo de arrependimento, onde ele falou que era errado Herodes estar com a mulher de seu irmão, Herodias. Era errado. E João Batista vai ser preso. E por causa do confronto, amados do Senhor, ele, mesmo que Herodes
o respeitável, isso está no versículo 20, tá? Ele foi preso. Eu e você, nós estamos livres de passarmos dificuldades ao anunciar esse evangelho frente a autoridades, a nos posicionar. Eu quero compartilhar com você que certa vez, quando eu estava no quartel, juntou um chefe meu e os sargentos que estavam na mesma sessão e falaram assim: vem cá que eu vou mostrar uma coisa para vocês, vem cá que tem uma coisa muito bacana no meu computador. E ele falou assim: o Tavares não precisa vir porque ele não gosta de mulher. Eu falei assim: aí é que o senhor se engana, coronel, aí é que o senhor se engana. Eu tenho 3 em casa e amo as 3. A gente tem que ter muito cuidado, ou melhor, a gente tem que ter convicção, cuidado não, convicção de anunciar esse evangelho que traz salvação e transformação à vida das pessoas, frente à autoridade. Mas é possível termos perdas, como João Batista teve. É possível que, por uma situação muito injusta, muito até vulgar, tenhamos perda, porque o relato bíblico vai dizer que uma moça vai dançar e o rei, por estar no meio dos amigos, vai gostar, vai fazer uma promessa e João Batista vai perder a cabeça por causa de uma dança. João Batista não cometeu erro, João Batista não cometeu nenhum pecado, João Batista obedeceu a palavra de Deus, foi testemunha viva. Jesus vai fazer uma referência maravilhosa em relação ao João Batista, que entre os nascidos de mulher não tinha igual. Ele faz referência, ele coloca acima de muitas pessoas a questão de João Batista, mas ele morre porque uma moça dança e ele perde a vida. E ele é morto. Então, em meio a proclamação do evangelho, no meio de autoridades, há a possibilidade de você ter perda. Há a possibilidade de você, no meio do seu trabalho, você perceber que está fazendo coisa errada e por causa do evangelho você abre mão, professa o que é verdadeiro e você pode perder o seu trabalho. É possível. Mas João Batista sabia qual era a razão que ele estava pregando o evangelho. Ele dizia o seguinte: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Você e eu não somos Deus, nós somos servos de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós somos chamados para anunciar essa mensagem que transforma. Eu quero concluir com você, chamando a sua atenção para algo que está lá no versículo 6. Quero concluir com esse pensamento. Ele diz assim: admirou-se da incredulidade deles. Se você avançar um pouquinho, no versículo Marcos 7, 29, ele vai falar com a mulher Ciro-Fenícia. O relato de Mateus 15, 28 vai dizer o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé. Deus fica admirado, tanto pela falta de fé, quanto pela grande fé. Eu quero convidar você, nesse momento, a ter fé, a não ser incrédulo. Jesus, quando ressuscita, encontra com seus discípulos, alguns duvidaram. Eu quero convidar você a anunciar esse evangelho com toda a fé, independentemente de aonde você esteja, qual dano você possa ter, porque se você tiver algum dano, nós precisamos acreditar que existe um Deus vivo que sabe o que você está passando. Vamos orar? Deus amado, no nome do Teu Filho, clamamos por todo o povo de Deus, por todo aquele que decide seguir a Tua ordem, o Teu mandamento, a Tua missão. Que não olhemos para as circunstâncias, por aqueles que ouvem, ou por aqueles que nos perseguem, mas que sejamos obedientes, porque temos uma mensagem que pode transformar vidas. Nós não somos chamados para retê-la, nós somos chamados para anunciar.
gera no nosso coração a fé no único e verdadeiro Deus. Porque talvez nós não tenhamos entendido ainda quem Jesus é para nós. Talvez nós ainda não tenhamos entendido o poder da palavra de Deus. Talvez nós ainda não tenhamos entendido o que as pessoas que estão ao nosso redor precisam. Talvez, Senhor, talvez a gente esteja dando outra coisa que não é amor àqueles que estão ao nosso redor. Nos dá coragem e intrepidez. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.